Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo de radioatividade, indo agora por uma segunda lição, onde a gente vai ver as séries radioativas. Examine agora a seguinte sequência. O urânio 92U238 emite uma partícula alfa. Logo, ele vai se transformar num novo elemento químico porque vai mudar o número atômico. Então, o urânio era 92U238. Depois de emitir a partícula alfa, ele se transforma em tório 90Th234. O tório, por sua vez, ainda é radioativo. Ele emite uma partícula beta. E aí se transforma em protactínio. O número atômico é 91, então diferente do tório, que é 90, e o número de massa é 234. O protactínio, por sua vez, ainda é radioativo. Muito bem, então ele emite uma partícula beta e vai se transformar num novo núcleo. Beleza, então essas transformações vão acontecendo até chegar no núcleo que já não vai ser mais radioativo. Então esse é o final da série radioativa, chega no núcleo estável. Neste exemplo, o núcleo estável final é o núcleo de chumbo 82Pb206. Bom, então, quando um nuclídeo origina outro nuclídeo pela emissão de uma partícula alfa ou uma partícula beta, por exemplo, né? O que acontece então é o seguinte: quem deu origem, o núcleo original é chamado núcleo pai, e o núcleo que vem depois do núcleo pai é chamado de núcleo filho. Então nós dizemos que existe uma família, então uma família radioativa, quer dizer, um núcleo pai origina o núcleo filho, por sua vez origina outro núcleo, seria um núcleo neto, bem assim sucessivamente até chegar a um átomo estável que não é mais radioativo. Esta série é chamada de série radioativa ou família radioativa. Esta série radioativa ela pode ser representada num gráfico, onde no eixo vertical a gente vai colocar o número de massa e no eixo horizontal a gente vai colocar Z, número atômico. Existe uma série radioativa chamada família do actínio ou série do actínio, mas na realidade esta família do actínio ela começa com urânio. O actínio, na realidade, é o quarto elemento que aparece nessa sequência. Mas tudo bem, é chamada família do actínio. Começa com urânio 235. Como é que a gente representa, então? A gente vai procurar nesse diagrama onde está o número atômico 92, que é o urânio, né, que vai ser o primeiro elemento dessa série. E no eixo vertical, então você vai colocar lá o número de massa A 235. Muito bem. Aí o que vai acontecer? Dá uma olhadinha na série aí. 235 vai emitir uma partícula alfa. Na hora que emite uma partícula alfa, o que acontece? Diminui 2 unidades no número atômico e diminui 4 unidades no número de massa. Assim, você vai localizar o elemento inicial, o elemento pai, que vai ser o urânio 235. Dá uma olhada no eixo vertical, está lá 235, e no eixo horizontal está marcando 92. Tudo bem? Então, na hora que emitir uma partícula alfa, diminui 2 unidades no número atômico. E no número de massa, diminui de 4 unidades. Então, era 235, vai cair para 231. Você pode fazer assim, indo de quadrinho em quadrinho, ou você pode passar uma diagonal. Então, assim, do urânio 235 vai cair para o tório 231. O tório tem número atômico 90, e vai ter número de massa 231. Esse tório obtido dessa desintegração do urânio. Já o tório, por sua vez, emite uma partícula beta, então vai aumentar 1 unidade no número atômico. Era 90, vai passar para 91. Vai virar um protactínio e o número de massa permanece o mesmo. Vai ser 231. Então você pode olhar no gráfico que olhando o número atômico Z na linha horizontal era 90, vai passar para 91, quando se transformar em protactínio. E o número de massa permanece o mesmo, 231. No eixo vertical você vai perceber que não há nenhuma modificação nesse valor. Logo, o protactínio, que é o elemento filho do tório, ele vai ter número atômico 91 e número de massa 231. Por sua vez, o protactínio sofre uma emissão alfa, então vai diminuir 2 unidades no número atômico e 4 unidades no número de massa. Então você vai observando que vai formando um gráfico com linhas diagonais e linhas horizontais.
São gráficos relativamente simples de serem compreendidos, mas é importante que você tenha visto alguma vez na vida. Três famílias radioativas são conhecidas. A família do urânio, que começa no urânio 238 e vai terminar no chumbo 206. Tem a família do actínio, que começa também com urânio, só que começa com urânio 235. O actínio vai fazer parte dessa família. Mas acabou dando o nome, mas na realidade começa com urânio 235 e vai acabar no chumbo. O último átomo estável dessa família vai ser o chumbo 207. E a família do tório? É a família do tório 232. O tório é o elemento pai, começa por ele e vai encerrar no chumbo 208. Então, veja bem, tem urânio 238, urânio 235, a família do actínio, certo? E tem o tório 232. Está observando que o número de massa está diminuindo, 238 para o urânio, 235 para o outro urânio, outra família, e 232 para o tório. Mas na hora que vai chegar no elemento final, o chumbo, você tem assim, chumbo 206 para a família do urânio, chumbo 207 para a família do actínio, que também começa com urânio, só que é urânio 235. E termina com chumbo 208. Quer dizer que então o número de massa do elemento final é 206, 207, 208 e é o chumbo. Sempre é o chumbo o elemento final dessa série radioativa. Mas então, como é que você vai saber que determinado elemento radioativo pertence a que família? A família do urânio? A família do actínio? A família do tório? Bom, então vejamos. Então eu quero que vocês façam o seguinte conta. Você vai pegar o número de massa e vai dividir por 4, porque cada vez que ocorre uma desintegração alfa, varia 4 unidades. E na desintegração beta não varia unidade nenhuma no número de massa. Então, o número de massa é um número que você vai levar em consideração para identificar a família. Como é que você faz? Você vai pegar o número de massa e divide por 4. E aí, na família do tório, por exemplo, o resto é sempre zero. Isso quer dizer que todos os elementos dessa série radioativa têm um número de massa que é um múltiplo exato de 4. Qualquer elemento da família do tório, na hora que você fizer a divisão por 4, não vai ter resto zero. Então, essa é a maneira de você identificar que aquele elemento veio dessa sequência. Bom, mas se for do urânio? Se for do urânio, que começa com 238, quanto que dá? 238 dividido por 4. Vai dar 59 e vai restar 2. O resto é 2. Então, o próximo elemento, que vai variar 4 unidades, também vai ter um resto 2. Então, por exemplo, o tório 234. Na hora que você pegar o 234 e dividir por 4, vai dar 58 e vai dar resto 2. Então, o resto identifica a família. Resto 2 é família do urânio. Até o último elemento, que é o chumbo, 206, quando você fizer essa conta, 206 dividido por 4 vai dar 51 e vai dar resto 2. Deu resto 2, quer dizer que esse chumbo 206 pertence à família do urânio. Agora, checando a família do actínio, que eu vou pedir para vocês, mais uma vez, começa com urânio 235. Agora, quando você dividir por 4, 235 vai dar 58 e vai dar resto 3. Então, o resto 3 identifica a família do actínio. Muito bem, um outro elemento dessa sequência, dessa família, é o polônio 215. Pega 215 dividido por 4, divide por 4. Vai dar 53 e vai dar resto 3. O resto 3 identifica a família do actínio. E o último elemento, que é o chumbo 207, você vai observar o seguinte, divide por 4. Vai dar 51 e vai dar resto 3. Então, toda vez que você pegar o número de massa e dividir por 4 e der resto 3, pertence à família do actínio. Bem, então agora, nesse momento, nós estamos com a seguinte situação. Nós temos a família do tório, que vai dar resto 0. Tem a família do urânio, que vai dar resto 2. E a família do actínio, que vai dar resto 3.
Muito bem, então o cara fala assim, mas não tem nenhuma família que tem resto um. Até ser sintetizado o elemento netúnio, não se tinha noção de que pudesse existir uma família. Mas o netúnio começa uma família radioativa, onde vai dar resto um. Então existe uma família radioativa artificial, porque o netúnio nem existe na natureza, foi criado artificialmente. Ou seja, já pode ter existido o netúnio, só que já não existe mais. Hoje, alguma amostra de netúnio é obtida em laboratório. Mas ele dá origem a uma sequência, dá origem a uma família. Então, você deve saber o seguinte. Quando você dividir por 4, o resto vai ser assim. Na família do tório vai dar resto zero. Na família do netúnio, que foi criada artificialmente, tem resto 1. Na família do urânio vai ter resto 2 e na família do actínio vai dar resto 3. Esta é a forma de você fazer a identificação dessas famílias. Existe também um outro gráfico que se pode fazer colocando no eixo vertical o número de prótons e no eixo horizontal o número de nêutrons. Bem, vai dar um gráfico semelhante, mas não exatamente igual ao número de massa em relação ao número atômico, mas o número de prótons em relação ao número de nêutrons dá origem a um gráfico que é relativamente frequente. O mais usado é o número de massa em relação ao número atômico Z, ao número de prótons. Nesse momento, é importante vocês saberem que não existe apenas essas transformações radioativas. Existem outros fenômenos radioativos, outros decaimentos radioativos que você deve conhecer. Um deles é a chamada captura eletrônica K. Então, o que vai acontecer é que um determinado átomo, um determinado núcleo radioativo, captura um elétron da eletrosfera. É chamado captura K, porque sempre o elétron que vai ser roubado, vai ser engolido pelo núcleo, vai ser o elétron da primeira camada, que é a camada K. Então é chamada captura eletrônica K. Por exemplo, o elemento titânio 22Ti44, este isótopo de titânio, captura um elétron da sua eletrosfera. Então você escreve assim, titânio 22Ti44 mais menos 1 E0 vai dar o escândio, porque capturou um elétron, uma carga negativa, então somando as cargas no primeiro membro vai ficar 22, menos 1 vai dar 21. 21 é o elemento escândio, então vai dar 21 escândio 44. Uma outra emissão radioativa é a emissão do pósitron. O pósitron é uma espécie idêntica ao elétron, com todas as características do elétron, só que de carga positiva. Então, o pósitron é chamado de o elétron positivo. Também é chamado de antipartícula do elétron. E a representação vai ser mais um beta zero, ou mais um E0, ou simplesmente beta mais. Por exemplo, o sódio 11Na22 é um isótopo radioativo do sódio. Ele emite um pósitron, então vai acontecer o quê? Vai emitir uma partícula positiva, mais um beta zero, ou mais um E0. O pósitron, então, o que vai dar? Então, sódio, você tem assim 11Na22 no início. Aí vai emitir um pósitron e vai virar 10Ne neônio 22. Tá certo? A equação completa seria assim: 11Na22 vai dar 10Ne22 mais um E0, ou mais um beta zero. Então, eu falei que o pósitron é a antipartícula do elétron. Ou seja, na colisão de um elétron com um pósitron, os dois se aniquilam e vão se transformar em onda eletromagnética. E ainda mais uma emissão que vocês devem conhecer, que é a emissão do nêutron. Bem, o nêutron é uma partícula especial, porque eles não têm carga elétrica, então tem um grande poder de penetração, porque já que não existe repulsão elétrica, então eles são capazes de entrar eles saem de um núcleo e podem entrar em outros núcleos tranquilamente. Então, o exemplo, o 53I137, quer dizer que o iodo 137, ele emite o nêutron e se transforma em iodo, 53I136, quer dizer que vai diminuir o número de massa. Mas acho que você já deve estar percebendo, é muito simples saber qual é a partícula que vai sair ou que está entrando, porque a soma das cargas no início deve ser igual à soma das cargas no final.
a soma do número de massas no início tem que ser igual à soma dos números de massas no final. Agora a gente é fazer um pouquinho mais de exercício. Bom trabalho! Deixa trabalhar, você saiu correndo pra feira dos pássaros.